Vou me entregar, vou me render, o sol vai raiar. De volta ao Café com Cristo, e hoje nós estamos aqui na Pousada Chamonix. E o telefone é 2642-3230 ou 984-764236. E o site é pousadachamonix.com. Rua Monsenhor, Nivaldo 735, Alto Teresópolis. Olha, estamos falando aqui hoje sobre intimidade com Deus. Intimidade com Deus. E o deserto é um campo fértil para o milagre de Deus. Quando você tem comunhão, você pode estar em um deserto, você tem uma maneira de ver, você tem uma maneira de ouvir. Verdade. E você tem um discernimento de tudo aquilo de bom que Deus tem a fazer na sua vida. O mundo pode estar desabando, mas quando você tem aquela comunhão, aquela intimidade com Deus, você vai ver que Ele vai fazer coisas extraordinárias. Sim. E o seu deserto vai florir. Vai ser lugar de aprendizado, né? Verdade. No deserto a gente aprende, não é, pastora? Cristo certeza. foi para o deserto e lá ele teve um aprendizado muito grande, não é verdade? Sim, a palavra de Deus diz que o próprio Espírito Santo, ele conduziu o Senhor Jesus ao deserto, né? E talvez você esteja enfrentando um momento de deserto, pensando, a situação foi aquilo que me colocou aqui, foi o próprio Deus. Para que no deserto Ele venha trazer revelações. Às vezes nós colocamos propósitos da nossa vida e nesse deserto o Senhor nos mostra que o propósito que Ele tem para a nossa vida é totalmente diferente. E no deserto você aprende a confiar em Deus. Verdade. Você aprende a ser totalmente dependente de Deus e aprende a ter uma vida sobrenatural na presença dele. Porque o nosso Deus, ele é Pai, né? Para você aí que é pai, que é mãe, você quer sempre o melhor para os seus filhos, né? Então, se o pai permitiu o deserto, ele vai cuidar dos mínimos detalhes. E Deus, ele fica observando quais são as reações. A palavra do Senhor nos diz, eu te coloquei no deserto para saber o que havia no seu coração. É verdade, né? Porque a gente tem que aprender, né? Quando um pai corrige um filho, apóstolo, na verdade é pro crescimento do próprio filho. Verdade. Né? Então, quando Deus nos permite, eu não sei se neste momento pessoas que estão nos ouvindo estão passando por um vale, por um deserto, por uma tempestade, às vezes está passando por tudo junto. Monimel, não sei nem mais o que eu estou passando de tanta coisa que está na minha vida, mas saiba que se você tiver a sua intimidade com Deus, para sair dessa situação que você está, é muito mais fácil, porque nós temos por nós um Deus que é Pai, como a pastora falou, que é um Pai protetor, é um Pai que cuida, porque Deus não é um Pai, Ele permite que coisas aconteçam, mas para o nosso crescimento. Ensinamento. E Deus é um Pai que nos acolhe, que nos protege, que nos fortalece, né? E nele está o nosso refúgio. Então, se você estiver passando por vale, tempestade, deserto, não importa o que seja, uma situação difícil, ou mesmo se estiver tudo bem na sua vida, porque tem pessoas que buscam a Deus somente no período em que estão passando por uma dificuldade. E às vezes, quando está tudo bem na vida, se esquecem de Deus. Verdade. E a verdade é que a busca pela comunhão com Deus, a presença de Deus, ela tem que ser constante. É verdade. Não é só quando vem os momentos de deserto, né? difícil, até mesmo porque todos nós enfrentaremos o deserto. Com certeza. Mas o deserto, ele chega ao fim. Ele tem verdade. final. Deus vai Verdade. te treinando, te moldando no deserto, vai te Verdade. ensinando a depender totalmente dele. Realmente. E vai criando situações e cuidando dos mínimos detalhes. E no deserto, né, o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E ali ele vence o deserto e também o adversário através da palavra. O que eu aprendo com isso? A palavra de Deus é salvação, é cura, é libertação, é transformação, é mudança de vida. E o Senhor nos ensina com isso que nós temos que liberar palavras de poder, de vitória sobre tudo o que nós estejamos vivendo. Porque se a gente libera palavras ao contrárias e negativas, aí quem vem trabalhar? O adversário. Mas o Senhor nos ensinou, né, através do deserto que Ele passou, que nós temos que liberar palavras de poder, de vitória para vencer o inimigo, esse deserto que você está. Eu não sei
qual é o tipo de deserto em que você está. Mas eu te convido a se aprofundar na comunhão, na intimidade com Deus, no relacionamento com Ele, porque a sua visão vai mudar, a sua audição vai mudar, né? E você começa a profetizar aí, né, que o seu filho é uma bênção, que o seu esposo, a sua esposa é uma bênção, a sua família é uma bênção. Mas como eu vou falar uma coisa dessa se eu não estou vendo nada disso acontecer? Pode acontecer se você começar a liberar palavras de poder e de vitória. Amém. Porque a própria palavra do Senhor nos diz, né? Assim será a palavra que sai da minha boca. Ela jamais tornará vazia, mas surtirá efeito para que a designei. Então você não vê nada e começa a profetizar palavras de maldição, automaticamente o adversário de nossas almas vai tomar aquela situação, né? E vai fazer com que tudo dê errado mesmo. Mas quando você começa a profetizar, não vai dar tudo certo, o Senhor já mudou essa situação, eu vou conseguir vencer, a ação do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que Ezequiel ele se deparou diante de um vale de ossos secos, né? Ele não chegou assim, poderão reviver esses ossos, né? Aí o Senhor falou assim, profetiza, e ele começou a profetizar. Aonde existia a morte, começou a ter vida, foi, né, levantado aquele numeroso exército. E é o que nós profetizamos sobre a sua vida, né? Porque lá naquele vale não havia esperança. Nada. Então só profetize. osso seco. Profetize sobre o vale de ossos secos. Sim, profetize sobre esse deserto. Isso, profetizando palavras boas, porque como a pastora Luciana Reis falou, se nós profetizarmos palavras de maldição, apóstolo, tipo, eu não consigo, eu estou derrotado, você está dando brecha para o inimigo. E eu profetizo, né? nessa manhã a vitória sobre a sua vida, né? Não importa a situação que você esteja enfrentando, Amém. O Espírito Santo, ele vai trazer vida e esperança até você. Amém. Até a sua casa, até a sua família, até seu ministério, a sua empresa. Talvez você que esteja desesperançado, não crê mais porque não está vendo nada. A palavra do Senhor nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas não vemos. Não vemos. Nesse deserto que o Senhor vai fazer frutificar. Inclusive nós tivemos a produção do louvor Fonte no Deserto, que fala, né, andando e chorando, semeando, mesmo não vendo nada. Mesmo não que vendo quem nada. sai andando e chorando voltará com certeza com seus feixes, Como né, é que eu com vou semear? alegria. Como é que eu vou semear não vendo nada? Eu não estou vendo nada. Só pela fé mesmo, né? Tendo intimidade com Deus, né? Não é? É intimidade. Esperando Então, em Deus. quando a gente tem intimidade com Deus, você pode não estar vendo nada. Bom, já chegando naquele finalzinho. E eu queria deixar uma palavra agora para o final, que está prevista em Jeremias 31. Jeremias 31, 9. Que diz o seguinte: virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de água, por caminho direto em que não tropeçarão, porque eu sou um pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Aqui a palavra de Deus nos diz também que nosso Deus é que vai nos conduzir a esses caminhos que nós buscamos, um caminho de refrigério, um caminho, como diz o Salmo 23, de águas tranquilas, né? É Deus que nos guia. E se nós não formos para Deus pelo amor, muito provavelmente nós iremos pela dor. Então é muito mais fácil que a gente alinhe o nosso propósito de vida com essa intimidade com Deus. Busque a sua intimidade com Deus, né? Profetize as coisas boas para a sua vida, creia, tenha fé, né? A fé é o firme firmamento nas coisas que ainda não aconteceram, mas que a gente sabe que elas vão acontecer, né? Que nós não vemos, mas a gente sabe que elas vão acontecer. Então, creia que a sua vitória, a sua bênção, que a sua alegria, porque Deus é amor, e esse amor ele tem que estar presente na sua vida, e ele se fortalece cada vez mais quando a sua aliança, como nós falamos, que é com a aliança, né? É o renovo que nós temos que ter a cada manhã, e é assim, com essa intimidade se fortalecendo, essa proximidade com Deus é que vai trazer isso para nossas vidas. Então, deixa Deus te conduzir. Amém. Se você deixar Ele lhe conduzir, você vai ver que a sua história vai mudar, a sua vida já não vai estar vivendo, parece que foi ontem, mas você vai viver uma vida de novidade na presença do Senhor e Salvador de Deus, ou seja, as promessas do Senhor, porque tem tantas coisas maravilhosas que o Senhor Deus quer fazer na sua vida, na sua família, enfim, acerca de tudo que você esteja vivendo. Deixa Deus agir. Te conduzir.
E ó, estamos chegando no final, né? A gente fica até aqui, né? Dá vontade de... Continuar esse papo, né? E eu digo para você, todos nós enfrentaremos o deserto. A diferença está em que você prioriza nesse deserto e a forma como você enxerga esse deserto. Como foi falado aqui, guarde o seu coração, como diz a palavra do Senhor, sobre tudo que se deve guardar. Guarde o teu coração nesse deserto, no centro da vontade de Deus. Amém. E use o poder sobrenatural da fé, Amém. profetizando para que esse deserto venha chegar ao fim. Pode ter certeza. O Senhor, ele vai levantar pessoas para te ajudar, ele vai abrir portas onde não existe a menor chance. Verdade. E você vai viver o sobrenatural de Deus nesse deserto. Dá liberdade Mas pra busque no lugar certo. É no centro da vontade de Deus, é no Senhor que você vai conseguir vencer e chegar à vitória atravessando Nome de esse Jesus. deserto, né? E o nome do Senhor ser glorificado. Amém. E se Deus é por nós, Quem será contra nós? Fica com Deus e até a próxima Deus Que abençoe. Deus programação. nos abençoe.